Olá, meus queridos irmãos, queremos meditar junto com você sobre este dia muito importante para a igreja, mas é também de forma particular um dia importante para mim e para você. Estamos vivendo o primeiro dia da solenidade pascal, a Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Eucaristia. É evidente que nós, nesses dias, experimentamos o gosto amargo de uma tragédia, a tragédia da morte do Filho querido de Deus. Uma morte cruenta, uma morte que foi eu e você os culpados. Mas é sobretudo, como eu havia falado, o primeiro dia de uma solenidade que é resumido na salvação do homem. É o dia que o amor de Deus encontrou a sua expressão máxima, o grau máximo da expressão do amor de Deus, que foi a morte de cruz. Santo Agostinho, meditando sobre a Sagrada Eucaristia, dizia sobre os atributos de Deus que por natureza são infinitos, mas que na instituição da Eucaristia ele encontrou um limite. Deus, sendo todo-poderoso, ou seja, ele em si mesmo tem todo o poder, encontra aqui um limite. Ou seja, Deus não pode dar mais nada ao homem, porque ele já deu a si mesmo. Deus também sendo onisciente, ou seja, em Deus há toda a sabedoria e toda a ciência. Deus sabe de tudo. Mas na instituição da Eucaristia, Deus não soube mais o que dar ao homem, porque já deu todo a si mesmo. Da mesma forma, outro atributo de Deus é a sua riqueza. Deus é um Deus riquíssimo e, portanto, um Deus perfeito. Um Deus que não necessita de nada, a não ser de si mesmo. Um Deus que se basta a si mesmo. Santo Tomás de Aquino, ao falar da perfeição de Deus, definia a imutabilidade de Deus dizendo: Deus é perfeito e não pode mudar-se. Porque se Deus mudasse, seria em busca de uma perfeição que Ele não tem. Então Deus é perfeito, Deus tem tudo, Deus é riquíssimo. No entanto, Ele nos deu tudo, deu a si mesmo. Como eu havia falado, a instituição da Eucaristia é a expressão máxima da doação de Deus para os homens. Como dizia um santo, pelo qual não lembro agora, ele dizia: a essência mais íntima do amor é a doação. A essência mais íntima do amor é a doação. Portanto, nós temos aqui duas maneiras de olhar para esse evento que é a solenidade pascal. Uma forma de olhar é lançar sobre esses acontecimentos um olhar humano. Ou seja, eu olho para tudo o que aconteceu na vida de Cristo, mas eu tenho somente um olhar humano, ou seja, eu analiso somente um evento histórico que aconteceu. Eu não extraio dali o principal, que é o transcendente. Então Jesus se torna, na verdade, um líder de uma revolução. O líder de uma causa, o mártir de uma causa. E não um Deus que morreu numa cruz para nos salvar. Ora, existe a outra forma, que é justamente o olhar humano sobre o que aconteceu historicamente na vida de Cristo. Ou seja, nós olhamos para a morte de Jesus, nós olhamos para a instituição da Eucaristia, nós olhamos para o Sábado Santo e para o Domingo da Ressurreição, e nós enxergamos que ali existe algo sobrenatural. Algo que está acima do natural. A isso nós chamamos um olhar de fé. E qual é a resposta que a instituição da Eucaristia dá à humanidade? Jesus, ao instituir a Eucaristia, dá ao homem uma resposta: eu venci a morte e vou ressuscitar no terceiro dia. Ora, se nós acreditamos nessa certeza de fé,
Nós temos aqui então o verdadeiro motivo da nossa felicidade, para nos ajudar a entender a razão dessa nossa alegria, que é a vitória de Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. Bento XVI nos leva a meditar outra solenidade que nós católicos vivenciamos, que é a festa de Corpus Christi. Ele dizia no seu livro Ser Cristão na Era Neopagã: eu ainda lembro dos perfumes dos tapetes que ficavam nas ruas das cidades, da forma com que os jovens viviam alegres naquele dia e a forma com que cada um se saudavam naquele vilarejo. Eu lembro das músicas que a banda local tocava. E nós vivíamos aquela festa de Corpus Christi como se fosse a visita de um chefe de Estado. E na verdade era o chefe supremo que andava nas ruas daquele lugar. E então Bento XVI, com aquele grupo, se perguntava: será que é coerente nós vivermos esta solenidade, a solenidade da instituição da Eucaristia, como se fosse uma visita de chefe de Estado? Quando ele obteve uma resposta, e ele diz assim no seu livro: ora, somente se existe uma resposta à morte, o homem pode ficar realmente contente. Mas se existe essa resposta, então é ela a efetiva e válida autorização para a alegria, ou o que pode realmente constituir o fundamento de uma festa. Ou seja, o motivo da nossa felicidade, a razão da nossa felicidade existir, é somente por um único motivo. Depois da morte, a vida. E por isso a Eucaristia, ela é uma resposta à nossa felicidade. E por isso a Eucaristia é um motivo de alegria. Porque como dizia Jesus no Evangelho, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Se a felicidade que eu vivo, ela no fundo não apresenta uma resposta para a morte, se no fim de tudo eu vou morrer e não terei a vida, como é que eu posso então chamar de felicidade isso? Então Bento XVI destrói aquela angústia que ele tinha em relação à forma de viver aquela solenidade. Ele então encontrava uma base sólida para viver aquela festa com tanta alegria, apesar de ser uma tragédia humana como nós vimos. Porque Cristo dava ao homem uma resposta à morte. E, portanto, nós podemos ser felizes novamente. Nós podemos ser alegres novamente. Que neste dia o Evangelho de Cristo nos alcance. Que neste dia nós possamos olhar sobre a vida de Jesus com um olhar de fé, com um olhar de esperança. Que a instituição da Eucaristia seja para nós um motivo de alegria, um motivo de festa, porque é para nós uma resposta, uma vitória antecipada. Deus abençoe você.